A falta de alongamento e exercícios físicos pode prejudicar a saúde da voz? Sim, como a gente sabe que a voz é produzida com movimento, sem movimento a gente não fala. Por exemplo, se eu ficar aqui parado não tem voz, não tem fala. Dessa forma é importante que essa musculatura que vai produzir o som, ela esteja aquecida, alongada, fortalecida, que a respiração dê respaldo para uma fala encadeada, para que eu consiga, através da minha musculatura, coordenar movimentos que satisfaçam a necessidade da produção da fala. Ou seja, para falar, você tem que articular bem, tem que ter uma boa coordenação motora, tem que ter, além do raciocínio e da palavra, do vocabulário, tem que ter um movimento preciso para articular bem os fonemas. Eu sempre coloco que falar é como escrever. Você precisa escrever de forma que as pessoas leiam. E falar, você precisa falar de forma que as pessoas escutem e lhe entendam. Uma noite mal dormida pode influenciar na voz? O repouso, a saúde geral, ela é extremamente importante para qualquer atividade física. Logicamente que uma pessoa que não dormiu bem, a voz vai estar mais rouca, mais baixa, ele não vai ter a mesma precisão nos movimentos, sobretudo vai ficar aquela voz mais enfadonha, que é comum quando a gente acorda, a musculatura ainda está relaxada. Dessa forma, a voz nem sempre vai estar pronta para produzir o som de melhor qualidade. Então, se não dorme bem, geralmente apresenta um pouco de rouquidão, a voz com a característica não totalmente limpa, que é o necessário para você produzir uma voz audível e mais agradável. Como evitar a rouquidão e o adoecimento vocal? A rouquidão está relacionada com os cuidados com a voz, né? Algumas pessoas já têm predisposição, às vezes processo alérgico, mas vamos falar aqui da atividade motora mesmo, da atividade física relacionada à voz. Então, falar numa intensidade confortável, falar numa velocidade confortável, falar também no tom de voz confortável, tanto com relação à intensidade, como também o seu tom de voz mais adequado. Nem falar muito grosso, nem muito fino, sem forçar, mas falar no tom que é mais confortável para você. Existe uma forma, uma ferramenta, né, que a gente identifica o tom de voz de cada indivíduo. Então, cada um de nós tem nosso tom de voz. Então, às vezes você é um cantor e você tem seu tom e o tom que você consegue cantar mais baixo e mais agudo. Mas você não deve forçar mais do que isso, porque você pode desencadear uma lesão. E assim também na fala. Se eu falo numa intensidade muito alta ou numa velocidade muito alta, pode sim desencadear uma lesão. É muito comum as pessoas adquirirem rouquidão, cansaço ao falar e em seguida uma lesão na estrutura vocal, no caso nas pregas vocais. O que pode lesionar a garganta? A estrutura vocal ela é que produz o som, ou seja, o ar vem do pulmão, é bloqueado na laringe e o som é produzido literalmente através de batida da prega vocal uma na outra. Então, essa batida repetidas vezes, ela pode lesionar a estrutura. Uma pessoa, por exemplo, falar e fazer atividade física com esforço, falar e caminhar, ou mesmo só falar numa intensidade mais alta, numa velocidade mais rápida. Então, essa estrutura vai terminar fazendo muito atrito, esse atrito vai causar um engrossamento dessas estruturas, porque tudo que vai batendo vai desgastando, e aí se você não tem um repouso adequado, uma hidratação, no caso com água, e um repouso, um aquecimento, um alongamento, essa estrutura vocal pode sim desgastar e causar uma lesão.